Olá, pessoal! Hoje resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente aí, para realmente trazer para vocês algumas informações que geralmente não passo aqui no canal, seja do YouTube ou no Facebook. Hoje eu decidi trazer o Dr. Luciano Hirata para fazer uma entrevista, ele contando um pouco da história dele, mas fazendo comida. Eu não sabia desse teu dom, né? Mas vamos descobrir hoje exatamente como é alimentos naturais e saudáveis que possam ajudar, então, o funcionamento adequado do nosso corpo. E aí, Luciano, conta um pouquinho, então, quem é você, né? E fala um pouco aí desses alimentos aí que você trouxe, qual é a tua intenção aí para mostrar pra gente? Bom, obrigado pela oportunidade novamente, né, Ivan? É um prazer a gente estar passando um pouco, né, de conhecimento. Eu sou fisioterapeuta, né? Fiz graduação em medicina chinesa em Pequim. Fiquei um tempo fora aí estudando e, inclusive, na alimentação a fitoterapia é um dos recursos hoje muito usados, né, na alimentação saudável, né? Eu trabalho já há algum tempo, desde 2007 com isso, né? Trabalho no sentido de conhecimento e obviamente a gente vai aos poucos colocando em prática, né? Não sou um masterchef, mas busco pelo conhecimento das necessidades dos pacientes. Então a gente passa alguns complementos, né, que temos no dia a dia que muitas vezes parece que não, mas faz muita diferença, né? Trabalho também com a microfisioterapia, as 5 leis biológicas, né, a leitura biológica, onde eu tive o prazer, inclusive, de participar aí de um trabalho que você proporcionou. E hoje nós vamos buscar, né? É até um desafio para mim, porque a gente faz uma coisa meio que rápida no nosso dia a dia e na frente das câmeras é um pouquinho mais. A gente fica um pouco mais nervoso. Mas o intuito é apresentar uma coisa bem básica, né? Alguns alimentos, algumas verduras, algumas propriedades fundamentais, assim, é importante para a linha da medicina chinesa, sempre a energia vital, né? Para a gente não deixar de lado nenhuma etiologia ou patologia, nós vamos buscar o que realmente nos traz o princípio perante a nossa imunidade, a nossa vitalidade, que daí nós temos uma corrente, né, do que se pode agravar quando tem esse desequilíbrio, né? Bom, posso apresentar aqui? Eu vou direcionar, então, você. Tá. Bom, aqui muita gente já escutou, já ouviu falar e sempre eu acredito que nós vamos ter consciência do que é o gengibre, né? O gengibre é uma raiz muito importante, tanto na alimentação, para o tratamento, enfim, ele tem a propriedade de anti-inflamatório, trabalha as dores, trabalha a um leque muito importante. E na culinária, ela não deixa em vão um princípio muito importante na questão de buscar dar uma energia muito importante para o nosso Qi, né? Que é a nossa essência. Tá? Aqui eu tenho ele ralado, onde a gente vai preparar. Ele é um dos componentes que nós vamos usar, não apenas para o aroma e o sabor, mas ele vai, o caldo, né, que se cria nessa alimentação que nós vamos preparar, ele vai dar o princípio nessa funcionalidade que foi dita no início. Aqui nós temos, como se o propriamente dito, como um sukiyaki,
eu diria um cozido de legumes, né? Perdão. Como nós estamos mudando de estação, é muito importante nós frisarmos que nós precisamos de alimentos quentes. Lembrando que o alimento quente, ele precisa de informações, né? Precisa de componentes que possam aquecer, que possam contribuir para o nosso equilíbrio interno. Então, nós temos aqui vitaminas, onde nós temos a cenoura, temos o repolho, né? Temos aqui o brócolis, né? E aqui eu gostaria de apresentar, antes de cortado, essa é uma raiz que muitos japoneses usam, ele é chamado como gobô, né? No nome popular brasileiro, se eu não me engano é inhame, mas não é inhame, mas ele é conhecido como gobô. Qual que é a funcionalidade dele? Qual que é o princípio ativo dele? Ferro. No Japão, para a gente ter uma ideia, muitas mulheres quando estão gestantes, né, se recomenda comer muito gobô, e até pós a gestação ele é indicado porque ele tem na cultura desde o princípio, não só pela a quantidade de ferro, as vitaminas que nós adquirimos dele, cozido, né? Principalmente cozido, ele é feito cozido, como nós vamos preparar, ele é usado muito para aumentar a amamentação, para a mulher ter mais leite, né? Então, ocorre a fisiologia no sentido de buscar mais a produção do leite, né? Então, as mulheres, os antigos, né, sabem que sempre quando a mulher está grávida, sempre pedem para comer o gobô, né? No Brasil, muitos dizem até, inclusive, de canjica, enfim, para sempre produzir mais o leite, né? E o mais importante, que nós temos agora artigos comprovados, né, que não são recentes, são artigos antigos, comprovando a existência, a comprovação que ela é muito importante para quem sofre com dores como artrite reumatoide, doenças reumatológicas, doenças articulares. Olha que interessante. Ela é uma raiz que o gengibre ele sempre foi dito, mas o gobô, que a gente vai preparar, obviamente, para alimentação, mas é bem simples e muito fácil de encontrar. Só que muitas vezes nós não damos tanto valores, né? Mas aí está uma dica muito importante. Vamos acrescentar então broto de feijão, né? Que é muito importante para os rins, né? Para quem quer trabalhar os meridianos dos rins, né? Os japoneses usam muito no cozido, até mesmo nas saladas, com o objetivo sempre tem um termo de desintoxicação, né? Então a gente sempre nós vamos buscar fazer, por ser o termo um cozido, mas preservar a consistência de cada legumes e de cada raízes, tá? Temos aqui então o cogumelo, que é o momishi, que é um dos cogumelos que a gente mais usa. Eles usam muito, fazem, né, nos restaurantes com manteiga. Eu não vou usar manteiga, né? Eu vou preparar ele conforme os nossos componentes aqui. Eu vou buscar, na verdade, uma preparação, o suco de cada elemento ser o próprio caldo, né? O hondashi, ele é um tempero japonês, tá? O hondashi, ele tem a propriedade em cima de não só aromas, mas também por dar uma consistência até mesmo correlacionado
a frutos do mar e dá um tempero melhor nas combinações, tá? Aqui, então eu tenho, ele é uma massa de peixe, né, que é o tiquá, né, conhecido como tiquá. Ele digamos assim, a massa do peixe, né, que ele é prensado e ele é formado isto. Então a gente vai cortar em fatias e aí ele entra como, vamos dizer assim, para substituir alguma proteína, né? É muito importante ressaltar que todos esses itens que nós estamos apresentando, o princípio hoje é a nossa imunidade, né? Vou repetir, nós estamos aí para mudança de estações, né? É sempre bom manter esse equilíbrio. Isso é um preparo simples, né? Que a gente pode no dia a dia estar fazendo também. Eu vou apresentar então também o tofu, ou tofu, né? Muitas pessoas aí ficam nesse dilema, o que é tofu, mas enfim, é o queijo de soja. Esse queijo de soja, ele é mais consistente, ele é mais duro, né? Então ele tem maior concentração de soja, ele não é tão líquido. Por quê? Então há várias formas de consumir ele, mas a princípio muitas pessoas falam, mas ele não tem gosto de nada, né? Então nós utilizamos o shoyu, ralamos o gengibre, ele pode ser servido como aperitivo, né? E o que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos acrescentá-lo, porque o tofu, ele é uma proteína, né? Então muitas vezes eu posso substituir uma proteína, uma carne vermelha, por exemplo, que vai ter o mesmo benefício, né, usando o próprio tofu. Eu tenho aqui também o óleo de gergelim. O óleo de gergelim, na verdade, ele é coreano, é um óleo que se usa muito nos ingredientes para fazer um yakisoba, várias culinárias asiáticas se usa, tá? O gergelim, ele tem dois tipos. Esse é o natural e tem o torrado. Esse natural mantém as propriedades. Então, quais são as propriedades do gergelim? Primeiro, não tem carboidrato, né? Então, ele, de uma certa forma, ele caminha na mesma linha do azeite de oliva, por exemplo, né? Então, durante o preparo, eu vou utilizá-lo também para dar um paladar, e não só o paladar, porque antes de preparar tudo isso, a gente tem que ter informação do quê? Que a primeira informação que nós recebemos para o nosso organismo está aqui, é o que nós comemos, né? Então, perante esse pequeno cozido que nós vamos preparar, o objetivo é passar as informações necessárias, nutricionais, né? E principalmente para o desequilíbrio que o ser humano precisa, né? Aqui está aquela raiz, né? O gobô, né? Eu ralei ela, porque ele vai se tornar de uma certa forma um preparo do cozido, né? Então nós vamos por partes colocar cada item, né? E nós vamos servir isso sem arroz. Por quê? Porque o objetivo não é usar o carboidrato, tá? Nós vamos usar, aqui nós podemos conseguir a mesma, temos ferro, temos vitamina C, D, temos propriedades que vão melhorar a funcionalidade dos meridianos, né? O broto de feijão também é usado até como uma salada, mas nós vamos utilizar como um cozido, né? E o mais importante é que isso possa
que eu possa transmitir uma coisa simples que nós podemos ter no dia a dia, que é rápido, né? Não é demorado, e é isso, pessoal. Eu tive, na verdade, essa experiência no dia a dia, no refeitório, né? Nos hospitais que eu frequentava, que eu estudei, né? Tive a gratidão da minha família mesmo, né? Quando a minha avó paterna japonesa também fazia, né? Essa coisa de comida tradicional, mas na China foi mais intenso o significado do que nós precisamos dentro da fitoterapia. A fitoterapia, ela não é somente em manipulações, até mesmo no chá. Então, aqui temos um exemplo hoje que nós vamos realizar, eu junto com o Dr. Ivan, né? Um preparo de um prato para que possa ser claro, né, que a gente pode, dentro de casa, com coisas simples, ter uma vida saudável, tá? Contraindicação? Nenhuma. Nós temos aqui propriedades que não vão interferir em algumas etiologias. De repente, Luciano, mas e se eu tenho diabetes, né? Eu fiz aqui, na verdade, uma coisa simples que, na verdade, vai melhorar, né? Não tem nada, não tem nenhuma contraindicação, né? Talvez as crianças, né, possam, às vezes, sentir uma certa dificuldade, mas dificuldade por falar, mas cadê a carne, né? Cadê não sei o quê? Mas podemos acrescentar, né? Mas hoje eu selecionei algo mais direto da fitoterapia chinesa e, obviamente, da própria culinária japonesa. E pela minha experiência, né, vivida, não é uma receita, né? É uma receita clara, assim, que é algo de vivência mesmo, tá? Que eu tive o prazer, né, e tenho a gratidão, então, de passar a vocês um pouquinho, né, desse preparo e que seja aprovado pelo Dr. Ivan aí, né? Muito obrigado. Eu acrescentei aqui um pouco de água, coloquei um pouco de shoyu, né? Então eu vou pegar o gengibre, eu vou cortar algumas fatias e vou deixar por alguns minutos, na verdade. Por que eu coloquei um pouquinho de água? O shoyu, ele, né, a gente sabe que há vários tipos de shoyu, né? Tem o light, tem esse é o tradicional, tá? Inclusive ele é acentuado porque ele tem maior concentração de soja e a gente sabe que ele é salgado, né? Então, para também não ficar muito salgado, o que nós vamos preparar. Quando eu cortei o gengibre, nesse momento o que está acontecendo? Eu estou fervendo e além do aroma, o que acontece? Está ocorrendo junto com o próprio shoyu um molho, não deixa de ser um molho, mas a preparação do que vai vir com os legumes e os ingredientes, tá? O pessoal fala muito do gengibre, que ele pode ser usado para diferentes situações, diferentes, às vezes até sintomas que algumas pessoas têm, sim, pode ser usado o gengibre. Você que tem um conhecimento nessa área, o que você pode dizer aí para o pessoal, para que o gengibre pode ser bom no dia a dia? Então, quando a pessoa tem, o que ela pode usar o gengibre? Bom, como a gente iniciou falando sobre o inverno, né, que está aí chegando, as crianças, todas elas com gripes, enfim, o gengibre ele é usado até primeiro um xarope natural, né, nós podemos usar ele junto com o próprio mel, né, porque ele é anti-inflamatório.
Podemos, no início de uma inflamação, seja de ouvido, de garganta, né? O gengibre é usado muito. Tosse, no geral, tosse com secreção, tosse sem secreção, desde que não seja, obviamente, as alérgicas, né? Outra coisa, pulamos para uma certa idade um pouquinho mais avançada, ele é muito usado para dores. Então, as dores no geral, né? Então, como que eu vou consumir o gengibre? Pode ser no chá, pode ser raladinho para fazer no suco de manhã, enfim, há várias opções, né? Por isso que realmente todo mundo fala, ele serve para tudo. Ele serve, mas o que eu sempre eu acho importante a gente salientar, que ele serve, mas ele precisa de componentes para que ele possa ter um efeito melhor, né? Para determinadas etiologias. Então, vamos lá. Pensando com a dor, né? A dor, se ele é anti-inflamatório, eu posso até mesmo amacetar ele, né? Coloco uma proteção na pele e coloco essa pasta em cima e deixo. Os salompas, como o emplasto que muita gente usa, né? Muitas vezes não tem esse efeito. Não sei se você está percebendo o cheiro forte, né? Podemos usar como uma inalação quando temos, por exemplo, um estado de rinite ou sinusite, ou uma obstrução nasal, né? Pode ser feito inalação também, mas não com shoyu, apenas com gengibre e a água, né? E o anis estrelado, são alguns componentes que aí a gente usa justamente para essa prevenção, ou melhor dizendo, para o tratamento. Esse eu bem me lembro do anis, porque você indicou para mim, né? Então, quando eu fiz uma consulta com o Luciano, esse foi uma das indicações, o anis e o alecrim. Muito bem. Bom, então aqui eu vou colocar o gobô, né? O gobô é aquela primeira raiz que nós apresentamos, tá? Por quê? Porque ela demora um pouquinho, né? Para ela atingir uma certa para ela ficar molinha, né? Na verdade, o objetivo não é ficar totalmente mole, porque lembrando que até no chás, a gente tem que tomar cuidado de não perder as propriedades, né, as propriedades reais. E aí, mas tem que estar bem cozido, tem que estar molinho e tudo. Muitas vezes isso acaba com benefício de cada legume, de cada raiz, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Como a gente falou do gobô, é uma raiz. Existem diferenças sobre a fitoterapia. Por exemplo, a diferença do que a raiz pode nos beneficiar, o caule, as folhas, os espinhos. Então, é isso que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque a fitoterapia ela pode intoxicar. E a intoxicação é muito perigosa, porque a gente fala, mas é natural. Não, calma lá. Um cogumelo, a gente sabe que tem uma linha de cogumelo que tem um veneno, certo? Então, vamos falar do que nós estamos usando. Por ser raiz, né, nós temos o meridiano de Rin, que é a essência que começa a vida. Ele começa onde? Na sola do pé. E nós caminhamos usando a sola do pé. Então, quando nós, nessa visão, sempre lembrar que o rim tem que estar em dia, né? E o R1 está bem na solinha do pé, né? Então, se é na sola do pé, eu vou buscar onde? Nas raízes. Então, por isso que o gobô hoje eu estou colocando, né, um dos princípios. Não é por acaso também, né, as ramificações do feijão, né, também. E aí temos para agregar também outros legumes com vitaminas, a cenoura, o repolho, né, muito importante também. E, enfim, vamos lá, senão vai queimar
E aí... Não vai ser uma boa, né? Nós queimamos na frente das câmeras, né? Vou só colocar um pouquinho mais de shoyu, tá? Eu estou usando fogo baixo, né? É um trabalho um pouquinho que exige a paciência oriental, talvez, mas que vai ficar legal. Para quem quiser a receita dos ingredientes, vai estar na descrição do vídeo aí, né? Para quem quiser acompanhar depois e fazer na sua casa também, né? Sim, até fico à disposição, né? Qualquer dúvida pode me procurar, que vai ser um prazer, tá? Bom, então vamos lá. Como eu disse que o gobo ele é um dos que demora um pouquinho mais para atingir um grau de amolecimento, de ficar um pouquinho mais mole. Então nós vamos vamos acrescentar aqui então o repolho, tá? Vamos colocar a cenoura. Lembrando, pessoal, que isso aqui já foi lavado, né? É interessante que quem tem a oportunidade de conhecer a refeição de quem são os lutadores de sumô, né? Esse daqui é muito usado. É lógico que a proporção, né, vai ser um pouco assustador, mas eles usam o que eu estou usando hoje aqui, fora as proteínas, que aí entra obviamente carne vermelha, né, são usadas, né? Mas digamos que uma travessa dessa cheia uma das refeições deles, né? Não, a gente sabe que pelo tamanho, não, tem que ser gordo para lutar. Não é a gordura, é a força. E até interessante, talvez quem não tenha conhecimento, a tradição do sumô. Por que eles têm que ser gigantes, né? Há uma história muito interessante que, na linha da religião, o budismo, o Buda, talvez vocês perceberam que ele sempre é gordo, farto, né? A fartura. O Japão passou por muitas crises, inclusive da guerra. A China, a Ásia no geral. Então, o alimento, ele é muito sagrado. Ele é muito sagrado. E quando a gente fala de fartura, não é esbanjar, é uma fartura no sentido de propriedades, né? Isso é muito importante. Por isso que nos fatores culturais, infelizmente, nós temos esse contraste entre a nossa cultura com a cultura asiática, né? Daí fala, o asiático ele vive mais, ele tem mais tempo de vida e tudo mais. É tudo um contexto, na verdade, né? Então, eu vejo que hoje o Brasil já mudou muito, né? E vem mudando cada vez mais, não só o Brasil, mas o mundo, da comida saudável, né? E isso aqui, não só para nós já adultos, mas já aos poucos para as crianças, isso vai ajudar bastante, né? De informação e do próprio desenvolvimento, tá? E sem falar que a cultura chinesa é milenar, a medicina tradicional chinesa é milenar e tem essas informações há quanto tempo, né? Sim, e hoje sim. Que a gente percebe que tem vários artigos sendo publicados agora pelo Ocidente também, né? Que não era uma coisa habitual até então. Vou colocar um pouquinho mais de água. E eu acho que você como pesquisador da área também pode falar sobre isso, né? Que as pesquisas realmente estão sendo mais desenvolvidas, está chegando aqui para o Ocidente também. Tá, estão chegando, inclusive, é até uma coisa que eu mesmo me assustei, que por pesquisas, a China, interessante, né, a gente falando sobre a China ela entrou num grupo de obesidade, pelo fast food, né? Então é interessante, nossa,
eles que proporcionaram tanta, né, o recurso, como vários outros países da Ásia, e estão caindo, né? Mas isso é decorrente às nossas mudanças sociais, culturais. Mas voltando no que nós temos hoje na parte científica, né, a gente sabe que cada vez mais as pesquisas, elas nos comprovam que os benefícios alimentícios, né, essas propriedades, elas são essenciais, né? E o investimento hoje das próprias indústrias, né, de repente você não tenha tempo para fazer, já há lugares que já tem já pronto, né? Pessoas que estão no trabalho, no dia a dia, a gente já acompanha e vê que realmente já há uma procura, isso é muito importante. Tá. Bom, então aqui nós vamos colocar uma niche que são broto de feijão, né? O broto de feijão, como eu citei no início, ele pode ser feito também, né, como uma salada também, né? Isso daí eu posso, o pessoal que tiver interesse, também estarei à disposição de estar passando. Não é difícil, talvez até muitos já tenham conhecimento, né, de como é feito. E vamos falar um pouquinho dele, então? Vamos falar a finalidade. Às vezes a pessoa come, mas tá, é saudável, mas e por quê, né? Vamos ser um pouco mais, vamos ser objetivos. Vamos falar então um exemplo aí que muitos buscam melhorar o emocional. O que isso vai melhorar o meu emocional, né? Vamos começar do início. O broto de feijão, sendo broto de feijão, ele é raiz. Ele vem da terra. A terra é um dos elementos primordiais, dos 5 elementos da natureza. A terra prospera, a terra produz, né? Então, vamos dar um exemplo clássico. Uma mulher que está buscando uma gestação. Não tenho nada, doutor Ivan, o que está acontecendo? Então se eu comer só o broto eu vou ter filho. Não, é um caminho, né? Lembrando que tudo isso é uma soma, né? Tanto dos nossos trabalhos, dos nossos conhecimentos, né? Eu acho muito importante salientar que isso aqui não é apenas isso que vai mudar a vida de todos, né? Isso aqui é uma gratidão de complemento, né? É uma coerência que a gente entra para associar e somar. Quanto mais nós somamos, mais a gente tem o efeito. Então, para não perder o foco, sendo a produção vem da raiz, vem da mãe, então as propriedades em relação a questões hormonais ajuda bastante, tá? Menopausa, o fogacho, sim, se a gente comer, né, até se você quiser provar, pode provar ele cru, você vai ver que ele tem líquido, né? Por isso que ele é considerado como uma fonte de melhorar o transporte, o líquido que nós precisamos, né, para a vida também, né? Uma coisa que as pessoas muitas vezes perguntam é cozido ou cru os alimentos? Tem diferença na fito? Eles falam alguma coisa dessa? Tem sim. Eu estou com fogo baixo, né? A gente pode ver que realmente nós não atingimos ainda um grau de cozimento total, é onde eu não quero chegar. Por quê? Eu quero buscar um pré-cozido, porque ao mesmo tempo não ser uma comida fria e muito menos quente, né? O calor, ele está na base onde eu comecei com gengibre, tá? A diferença é o seguinte, no inverno, obviamente, nós temos que usar os alimentos mais para o quente, mais para o cozido, desculpa.
Porém, tem um detalhe. Em uma das nossas gravações, eu citei que muitas vezes as pessoas que são muito explosivas, têm um calor de fígado, aquele calor interno, e muitas vezes isso pode prejudicar, né? Aí o que eu faço? Eu acrescento alimentos crus. Então eu posso fazer uma entrada com uma cenoura crua, né? Eu posso começar com uma salada de broto de feijão crua também, entendeu? Então a gente tem essas ferramentas, tem diferença sim. Por isso que é muito importante durante qualquer anamnese que nós temos nos nossos tratamentos, identificar o que realmente a pessoa está com deficiência. Doutor Ivan, eu tenho frio nas extremidades. Opa, então quer dizer que eu tenho que trabalhar o calor. Mas eu sou muito nervosa. Aí eu tive um paradoxo, né? Então esse equilíbrio eu posso ter, né? Isso é muito importante, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, senão não consigo me classificar no MasterChef, né? Ele fica conversando, depois a gente manda esse vídeo lá, vamos ver se eles aprovam. Então aqui eu vou colocar o cogumelo. Também, para entrar nesse composto. Lembrando que aqui agora é um momento onde eu vou mexer bastante para a gente não perder a consistência e não entrar exatamente no que a gente acabou de dizer, de ficar muito cozido, tá? Lembrando, lavar bem cada item, principalmente os cogumelos, né? A gente, infelizmente, vivemos num país que nós não temos ainda uma total confiança se é realmente orgânico ou não, tá? Nesse momento eu vou cortar então o tofu, que é o queijo de soja, que muita gente, quando a gente indica, eles falam o seguinte: mas eu não sinto gosto de nada, o que isso serve, né? Mas é um componente muito importante, onde nós temos a concentração de proteína, tá? O tofu, já que você perguntou, Ivan, ele pode ser consumido frio, que muitas vezes é consumido, né, no alimento como uma entrada. Então, para ele ficar bem apetitoso, nós ralamos o gengibre, colocamos então uma cebolinha e comemos com shoyu, tá? Existem, como eu disse, 2 tipos de tofu, né, ou tofu. Há um dilema, as pessoas falam, mas é tofu, é tofu? Esse que eu disse é um momen, né, que é o que mais tem concentração do soja, ele é mais firme, ele pode também ser usado em várias saladas e também no próprio tipo de cozidos, tá? Bom, falei do óleo de gergelim, né? Não é muito, tá, pessoal? Eu acho muito importante isso, porque também o excesso é prejudicial, tá? Por mais que a gente fale que é natural, o excesso não é legal. Então eu vou acrescentar um pouquinho, apenas para dar um aroma, um pouquinho mais, um tempero diferencial aí, tá? Vamos mexer mais um pouquinho. Aqui vamos abaixar o fogo, que nós já estamos entrando numa etapa já mais para o cozido. Eu vou pegar então aqui aquela pasta de peixe, né? Que é o tiquá. Tiquá, muito bom, muito usado em sopas, no macarrão. O pessoal da colônia deve conhecer o odon, né? É muito usado também para tempero. Aqui a gente vai
cortar ele bem fininho. Vamos mexer aqui um pouquinho, antes que perdemos o equilíbrio aqui. Bem. Vamos mostrar o tamanhinho ali para Opa, perdão. ver só. Esse seria uma finura ideal, tá? Ele é de peixe, tá? Que peixe? Peixe do mar, tá? Se encontra hoje facilmente nos mercados. Antigamente era mais difícil por vir apenas do Japão, mas nós temos hoje produção própria, até mesmo do próprio tofu, tá? Muito bem. Então aqui nós vamos dar mais uma mexida. Nós estamos chegando na etapa final. E eu apenas quero dar uma complementada mais um pouquinho no que foi ralado, que é o gengibre. Então aí eu mexo bastante, fogo baixo. Pode ver que nós não temos um molho, né? Porque nós vamos, a hora que preparar para consumirmos, nós vamos ver que é apenas os legumes, né? O que nós temos aqui dentro desse prato aqui. Mais uma vez o aroma, acho que o Ivan sente. Sim. Né? É apetitoso, né? Espero que pelo menos seja gostoso, né, Ivan? Não só apenas apetitoso. Eu vou apenas provar o temperinho. Bom, então estamos aqui para degustar esse preparo que nós fizemos. Eu acredito que não tem segredo nenhum. O segredo é saber se está bom. Mas de propriedades, né, que a gente busca em questão da própria fitoterapia, eu acredito muito, né, nessa refeição. E por tradição, eu gostaria de fazer aqui ao Ivan uma questão cultural, até mesmo da minha família, um brinde com um saquê especial, né? Que é feito para mudanças, prosperidade e sucesso, onde eu tenho o prazer de aproveitar a ocasião de dizer quanto eu admiro, quanto eu tenho gratidão pela sua pessoa, pelo seu trabalho e principalmente não é só pelas oportunidades. Eu deixo aqui meu depoimento como o meu despertar que o Dr. Ivan me proporcionou. Obrigado. Quer que eu chore agora, né? Bom, Dozo. Você quer fazer com que agora eu passe vergonha não sabendo usar, eu acho, né? Nossa, se você quiser eu pego um garfo. Só pra... Eu vou pegar um garfo. Quer que eu pegue um garfo? Né? Não, eu vou firme, eu vou conseguir. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista.
dessa vez um pouco diferente do habitual, mas eu acho que cada vez mais o fora do habitual a gente já é, né? Porque a gente tem buscado muito sair do habitual, que nem sempre é o que é agradável a todos e o que traz resultado a todos. E eu espero que eu possa trazer mais entrevistas que sejam fora do habitual, mas que tragam muito conhecimento, como foi essa entrevista aqui. E eu agradeço o Dr. Luciano por essa disponibilidade de estar aqui e permitir do espaço dele oferecer aí esse jantar, no meu caso, para mim. E eu gostaria que tu passasse então para o pessoal onde que eles possam te encontrar, se você tem um contato, site, e-mail, que eles possam fazer mais perguntas para você. Sim. Sabendo dessa parte, enquanto eu como aqui. Bom, o site ainda está em desenvolvimento, né? A gente ainda não finalizou, mas tenho pela rede social, vocês podem me procurar. Lá tem a página do nosso instituto que nós criamos com o intuito de proporcionar esse convênio com profissionais vindos do Japão e até da China. Lá tem o meu contato, tem o meu telefone, né? Qualquer dúvida também, o pessoal que já está aí no canal do Dr. Ivan, né? Já do início do congresso, eu tenho acesso também, onde eu posso estar respondendo e até mesmo qualquer dúvida no que foi feito, ou eu quero um alimento para mais alguma especialidade, eu estarei disposto. E mais uma vez então, né, eu agradeço pela noite, pelo momento. Posso dizer que esta noite para mim é muito importante. Tem um ditado que nós somos pequenos gafanhotos, né, de conhecimento, mas quando se junta todos os gafanhotos ninguém segura. Então são informações que você vem a cada momento colhendo com os profissionais, e principalmente o benefício que cada paciente, o próximo tenha, né? E esse é o nosso objetivo. Então eu deixo aqui meu agradecimento, né, mais uma vez, e que possamos aí mais algumas vezes proporcionar aí, seja por um alimento ou até alguma outra área, algum outro preparo, tá? Eu agradeço. Muito obrigado, Igor. E se você quer saber mais informações aí sobre a medicina chinesa vinculada às leis biológicas, nesse ano o doutor Luciano Hirata vai estar com a gente lá, que eu não te contei ainda, mas temos um novo nome para o congresso esse ano, que vai ser o Leis Biológicas Experience, dia 20 e 21 de outubro, lá em Foz do Iguaçu. Se você quer se cadastrar aí para receber as informações desse congresso, é www.leisbiologicas.com, e lá nós vamos te mandar e-mails se informando, então, quando começar as inscrições, para que nós dois aí, mais um bando de pessoal que trabalha há muito tempo com as leis biológicas, vai poder passar muitas e muitas informações para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!